que treinar a escuta é tão importante no processo de voz para games. Confira agora a 6ª parte da entrevista que eu fiz com Ruben Charlac. Ele é sound designer e compositor da Keywords, empresa especializada em localização de jogos AAA para o mercado brasileiro. Treinar o ouvido, não apenas para a locução propriamente dita, mas para qualquer finalidade, por exemplo, fazer um treinamento de escuta musical, fazer um treinamento de percepção de frequências, pode ajudar também, indiretamente. Sempre. Uhum. Outra coisa que eu cito também, um livro que eu não Porque lembro... tem pessoas que não ouvem. Exato. Tem pessoas que não ouvem. Às vezes eu estou dirigindo uma pessoa, eu falo assim, isso acontece principalmente quando a pessoa trabalhou muitos anos em rádio e adquiriu aquela linguagem mesmo, aquele padrão de repetir aquela melodia, e você fala, faz um pouco mais animado, e a pessoa mantém aquele padrão de melodia. Ah, então eu fui lá, agora faz triste. Ah, então eu fui lá, e fica exatamente igual. É complicado. Uhum. Tem pessoas, e aí que eu acho que a questão do teatro, ou enfim, pelo menos trabalhar essa parte de atuação pode ajudar bastante, né? Uhum. Tem pessoas que não têm esse lado de atuação, porém escutam muito bem. Tá. Mas o escutam muito bem não é a direção. São pessoas que são bons imitadores. Ah, tá. Então, você já deve ter passado por isso. Quando você vê que não tá rolando, você vai dar aquela famosa cantada. Fala, olha, tenta mais assim. Aí você faz e a pessoa te imita, né? Particularmente, eu acho complicado, porque, por exemplo, no caso de dubladores, eles são dubladores, atores, né? Eles não são imitadores, né? Uhum. Inclusive, conheço inúmeros que eles ficam incomodados quando o diretor tem essa postura. Né? Mas no caso oposto que você falou da pessoa não conseguir, eu acho que pode ser um dos caminhos a pessoa tentar imitar, né? Tem um livro que eu gosto muito, eu não sei se... Talvez você tenha me indicado até na época, O Ouvido Pensante. Ah, tá, do Murray Schafer. Isso, ele mesmo. Que é bem legal. E aí ele tem um exercício logo no começo, que eu cito muito no treinamento, que eu acho fundamental. Justamente para quem não tem essa percepção. Porque geralmente tem muita gente envolvida na arte, né? No caso da dublagem, o ator, a atriz, que se envolve com musical. Ah, tá. Então com isso, automaticamente acaba desenvolvendo um ouvido musical, né? Pelo menos para melodia, métrica, né? Mas às vezes acontece de não ter mesmo. Então um dos exercícios que ele cita, que eu acho fantástico, e eu já fiz, já paguei de louco, porque uma das coisas que ele defende é que a gente passa por um processo de emburrecer o nosso ouvido. Porque, principalmente para quem mora nas grandes metrópoles, você sabe que a gente está tendo muito acesso a muito conteúdo sonoro. E que isso, pelo excesso de informação, a gente passa um filtro e não escuta nada. Sim. Né? Então, isso pode parecer bobagem, mas assim, quer queira, quer não, a gente está deixando de praticar o ato de ouvir. Então, como qualquer coisa, se a gente deixa de pensar, a gente fica burro. Se a gente deixa de falar... Isso tem até implicações políticas, sem entrar em questões partidárias. A gente não vai entrar nisso, não. A gente garante. Debates, por exemplo, a pessoa que está ouvindo a outra falar, ela não está prestando atenção, ela está elaborando já uma estratégia de ataque e contestação. E na vida, eu acho muito importante que a gente ouça o que o outro está falando. E esse treinamento, ele pode te ajudar não só nas relações interpessoais, mas também para você perceber o que está acontecendo à sua volta, né? Sim. É fantástico. Eu fiz, que eu falei que eu paguei de louco, porque uma das coisas que ele sugere é você ir para algum lugar que justamente seja rico em sons, nem que seja caótico, que foi o caso que eu fiz. E nesse lugar você fecha os olhos, né? Então a estratégia que eu tive foi colocar um óculos escuro para não pagar de louco e fiquei de olho fechado, né? Num ponto de ônibus numa grande avenida. Né? Então num primeiro momento é uma massa sonora que você recebe e que você nem percebe, assim, é muita coisa que você não define. Aí um tempo em silêncio, de olho fechado, e se concentrando justamente no que você está ouvindo, é muito louco, é como se a nossa cabeça virasse um multitrack. Olha, então, num primeiro momento, você escuta, vou dar o exemplo que aconteceu comigo. Eu comecei a escutar claramente o ônibus chegando, o barulho do freio, a porta abrindo, aí pessoas entrando, a porta fechando e a aceleração do ônibus. É como se eu ouvisse só esse track, o resto ainda era ruído. Uau. Aí, como esse som era um som que se repetia, afinal de contas eu estava num ponto de ônibus, isso ficou muito claro, é como se fosse um track para mim.
Aí eu comecei a reparar que tinha um passarinho atrás do ponto, em cima de uma árvore, cantando. Então esse foi outro track. Um segundo track. O segundo track. E assim foi sucessivamente. Uma mãe que estava conversando com uma criança do meu lado. De repente, vem um elemento que eu imagino que era um sorveteiro ou um carrinho de cachorro quente, eu sei porque eu estava de olho fechado, mas enfim, era alguém vendendo alguma coisa, passando o ruído do carrinho atrás do ponto. Então você começa a criar um cenário em volta de você, se baseando única e exclusivamente no que você está ouvindo, né? Essa percepção eu acho fundamental. Você acaba desenvolvendo essa sensibilidade de ouvir. E que eu acho que no dia a dia, pelo excesso de informação que a gente recebe, a gente perde um pouco. Muito bem, se você curtiu o conteúdo desse vídeo, se inscreva no canal e aqui embaixo na descrição tem um link para você receber conteúdo gratuito no seu e-mail. Eu sou Laurence Schum, sou produtor de áudio, sócio da Núcleo de Criação, locutor comercial associado ao Clube da Voz e professor universitário. Até o próximo vídeo!